Olha, a indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal sempre dá o que falar, né? Mas a última escolha do presidente Lula, essa foi diferente. Gerou uma verdadeira tempestade política. E o nome no centro desse furacão todo é Jorge Messias. Mas, afinal, por que tanto barulho em torno desse nome? O que faz essa indicação ser tão, mas tão polêmica? Para a gente entender de verdade o que está em jogo, a gente precisa olhar de perto a história do Jorge Messias. E olha, tem de tudo, desde um apelido que grudou nele até críticas pesadíssimas que podem decidir o seu futuro. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver quem é esse homem de confiança do presidente. Depois, vamos voltar no tempo para entender o tal fantasma do Bessias. Na sequência, a gente mergulha de cabeça nas críticas à indicação. E, por fim, qual é o caminho das pedras que ele tem pela frente até chegar no Supremo. Ok, então vamos lá. Para começar, quem é de fato Jorge Messias? Deixando de lado por um instante as manchetes e o apelido que todo mundo conhece. Bom, olhando o perfil dele, a gente vê o seguinte: ele tem 45 anos, é um cara com uma formação bem sólida em direito, doutor pela UND. A carreira dele é de procurador da Fazenda Nacional desde 2007, então já tem um bom tempo de estrada. Hoje, ele é o ministro da AGU, a Advocacia Geral da União. Outro ponto, é membro da Igreja Batista e a reputação que o governo tenta passar é essa, de alguém discreto, técnico, bem metódico. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante e complicada. Porque existem basicamente duas visões completamente diferentes sobre ele. De um lado, o governo vende ele como um quadro técnico, leal e que ainda por cima serviria de ponte com os evangélicos. Agora, do outro lado, a visão dos críticos é, bem, o oposto. Dizem que ele é só um cumpridor de ordens, que não tem o tal do notório saber jurídico para estar no STF e que essa história de ser evangélico não cola, chamando ele de esquerdista evangélico. Para a gente entender de onde vem essa desconfiança toda dos críticos, a gente precisa dar uma voltinha no tempo. Vamos lá para 2016, para o episódio que de fato carimbou o nome dele na política nacional. Lembram de 2016? O clima era de ebulição total. Operação Lava Jato a todo vapor, o ex-presidente Lula na mira das investigações. E aí, em março daquele ano, a então presidente Dilma resolve nomear o Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E é nesse contexto que um áudio de um telefonema vaza e... Bom, o resto é história. E esse áudio é emblemático. Nele, a Dilma fala para o Lula com essas palavras: seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Pois é, esse Bessias, o portador do documento, era justamente o Jorge Messias, e foi aí que o apelido pegou. Só que essa jogada toda não deu em nada. A nomeação foi suspensa pelo próprio STF. Na época, a interpretação foi de que a manobra era uma tentativa clara de dar foro privilegiado ao Lula para blindá-lo da justiça. E para a imagem do Messias, bom, ele ficou marcado desde então como um fiel operador do PT. Então esse episódio de 2016 é crucial. Ele é, digamos, o pano de fundo para a gente entender as críticas pesadas que a indicação dele está recebendo hoje. E essas críticas a gente pode dividir em alguns argumentos centrais. Basicamente, os pontos de ataque se concentram em 3 áreas. A maior parte da crítica, uns 40%, bate na tecla da lealdade política dele. Outros 35% questionam a competência e o currículo. E os 25% restantes entram na discussão sobre identidade e representatividade. Vamos ver cada um deles. E olha que curioso, a primeira grande leva de críticas vem justamente do setor que, em tese, o governo queria agradar, os evangélicos. A grande pergunta que paira no ar entre muitas lideranças desse grupo é: será que o Messias representa mesmo os evangélicos? E a resposta de gente como o deputado Sóstenes Cavalcante é um sonoro não. O argumento dele é o seguinte: indicar um esquerdista evangélico não agrada a base, que, segundo ele, não se identifica com essa linha. Para eles, a identidade política do Messias fala muito mais alto que a religiosa. Seria então uma escolha ideológica, e não um aceno à comunidade. Essa linha de raciocínio é reforçada pela senadora Damares Alves. Ela vai direto ao ponto. A indicação não seria por ele ser evangélico, mas sim por ser um jurista de esquerda alinhado ao governo. Ela chega a dizer que ele é um desconhecido dentro do segmento evangélico. E a questão da representatividade não para por aí, só que agora por um outro ângulo.
Vários ativistas e movimentos sociais estavam pressionando muito pela indicação de uma mulher negra. Então, a escolha de Messias é vista por esses grupos como uma grande oportunidade perdida de aumentar a diversidade no STF. Agora, vamos para as críticas talvez mais diretas que batem na competência e na atuação dele. Opositores, como o deputado Kim Kataguiri, listam vários pontos. Primeiro, questionam se o currículo acadêmico e profissional dele é de fato relevante para uma cadeira no STF. Voltam a acusá-lo de ser apenas um cumpridor de ordens do PT. Citam também a responsabilidade dele num acordo no STF que, segundo eles, prejudicou aposentados. E, por fim, a criação de um tal núcleo da verdade na AGU, que é visto por muitos como uma ferramenta de perseguição política. São acusações bem pesadas. Ok, com esse cenário todo, com essa avalanche de críticas, qual é o caminho agora? O que precisa acontecer para que o Jorge Messias de fato vista a toga de ministro do Supremo? Bom, o destino dele está nas mãos do Senado Federal. O processo tem duas etapas cruciais. A primeira é a famosa sabatina, lá na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. É um interrogatório longo e duro. Se ele passar por lá, o nome dele vai para o plenário do Senado. E aí acontece uma votação secreta. Ele precisa do voto da maioria dos senadores para ser aprovado. E tudo isso nos leva à grande questão, né? A pergunta que fica no ar e que vai ser respondida pelos senadores. Na hora do voto, o que vai pesar mais na balança? A lealdade política de um indicado ao presidente ou a exigência constitucional de notório saber jurídico? A decisão deles não vai definir apenas o futuro do Jorge Messias. Vai, na verdade, moldar a cara e os rumos do nosso Supremo Tribunal Federal pelos próximos longos anos.